considere as reações. Então, ele nos dá 3 reações, cujo ΔH é conhecido, e pede que eu analise o valor da entalpia em kilojoules da reação. Bom, essa questão ela tem como ser resolvida de 2 maneiras. Mas como ele estabeleceu equações aqui para nós, eu vou optar por a gente fazer pela lei de Hess. Qual que seria a história da lei de Hess? Eu percebo que essas 3 reações, quando somadas, elas poderiam me gerar essa equação representativa da combustão do C3H8. Então, a partir dos ΔHs conhecidos, eu descubro de uma equação ou de uma reação cujo ΔH é desconhecido. Como que eu vou processar? Eu percebo que eu preciso de CO2 e água no produto da reação de ΔH desconhecido e C3H8 e O2 no reagente. Então, eu vou manipular essas reações de tal forma a mantê-las ou invertê-las para que eu tenha cada um desses participantes na posição desejada. Então, da primeira equação, eu preciso do CO2, que é produto. Então, essa equação eu vou manter. A segunda tem a água, que eu preciso no produto. Já que aqui ela já está no produto, eu também vou mantê-la. Agora, essa tem o C3H8, que eu preciso no reagente, e ela está no produto da terceira. Então, como eu quero ela no reagente, na hora de somar, para isso aqui aparecer no reagente, é necessário inverter essa equação. Outra coisa que eu tenho que ficar de olho são nas quantidades molares apresentadas na equação. Eu preciso de 3 mols de CO2, 4 de água e 1 de C3H8. Você pode estar se perguntando assim, por que ele não está falando do O2? Não está falando do O2 porque o O2 aparece em mais de uma equação. Na hora que eu manipular as equações em funções daquelas substâncias que não se repetem, com certeza eu vou acabar resolvendo o problema daquela que se repete em mais de uma equação. Então, a minha preocupação são naquelas substâncias que não se repetem em mais de uma equação de ΔH conhecido. Então, como as quantidades são importantes, eu percebo que o C3H8 é um mol só que eu preciso. Aqui eu já tenho um mol, então não vou precisar multiplicar por absolutamente nada. Enquanto o CO2 eu tenho um mol aqui e eu preciso de 3. Então, além de manter a primeira, eu vou ter que multiplicar todos os coeficientes por 3. E por fim, a água eu preciso de 4, sendo que aqui só tem 1. Por isso, eu vou multiplicar toda a segunda equação por 4. Daí agora é processar essas operações para ver o que vai acontecer. Vai ficar assim, ó, 3C sólido mais 3O2 gasoso, dando 3CO2 gasoso. E o ΔH dessa primeira também vai ser multiplicado por 3, já que é uma propriedade extensiva da matéria, depende da quantidade. 3 vezes 393 negativo dá menos 1.179 kJ. A segunda eu vou multiplicar por 4 e manter. Então, vai ficar 4H2 gasoso, mais 4 vezes meio dá 2 mols de O2 gasoso, dando 4 vezes 1 dá 4 de água líquida. E o ΔH vai ser 4 vezes menos 286, que é mesmo que menos 1.144 kJ. Os dois sinais das duas primeiras equações mantidos, porque a equação foi mantida. No caso da terceira, ao inverter, eu inverto também o sinal do ΔH. Então, vai ficar assim, ó, C3H8 gasoso, dando 3C sólido mais 4H2 gasoso. E o ΔH agora, que era menos, vai passar a ser mais 104 kJ. Portanto, agora eu vou poder somar as equações. E se eu encontrar essa equação como resultado, eu vou poder somar os ΔHs, que eu encontrarei o ΔH da reação. Então, agora na hora que eu vou somar, eu vou ter que pensar assim, ó. O que estiver de lados opostos de equações diferentes, eu posso cancelar desde que esteja no mesmo estado físico e na mesma quantidade. É o caso do H2. Olha bem, H2 gasoso eu tenho 4 mols no reagente da segunda e 4 mols de H2 gasoso no produto da terceira. Então, um vai cancelar com o outro, como se fosse uma subtração. E
Temos também como cancelar os 3 mols de carbono sólido. Reagente da primeira, produto da terceira. O que tem o mesmo estado físico, a mesma substância, mas do mesmo lado da equação, eu somo os coeficientes. E aí eu vejo que eu vou obter como resultado o seguinte: C3H8, que ele não se repetiu em equação nenhuma. O O2, eu tinha 3 na primeira, com 2 mols na segunda, 3 mais 2, 5 mols de O2. Vou formar 3 mols de CO2 gasoso, mais 4 mols de água líquida. Percebo que o resultado da minha soma de equações é exatamente a equação de ΔH desconhecido. Então, agora o que eu vou fazer? Vou somar os ΔHs, que aí eu vou ter o ΔH da reação, que eu não conhecia. Somando tudo isso, eu vou ter como resultado menos 2.219 kJ. E a nossa resposta, portanto, é a letra D de dado.